Caio. Graças a paz, igreja. Deus abençoe a todos, inclusive a você que está na transmissão nos assistindo nesse momento. Seja edificado e a palavra entre no coração de cada um. Teremos um momento com as crianças. Quem está responsável? Eu vou pedir que não vão agora não. Venham aqui à frente, por favor. E as professoras também. Professor e as crianças. Ih, rapaz. Oi? Tá bem? Irmãos, temos aqui 5 crianças que daqui a uns tempos, futuramente, pode ser que sejam líderes na igreja, né? E também isso vai depender da nossa lição, como pais, como tios, seja como for, familiar, e como também irmãos, né? Porque são crianças, mas servem ao Senhor, também são como irmãos, nossos irmãos. Eu pedi para você que ore por essas crianças, pela professora, tia das crianças, está com ela, não somente ela, acredito que vai ter mais alguma outra, para estar orando para que elas sejam edificadas e que cresçam no caminho do Senhor. Lá no texto, quando fala quando vão procurar Jesus, diz lá que ele crescia em estatura e graça. Ele crescia em altura, mas crescia na graça de Deus. Para que essas crianças cresçam não somente em alturas, mas também cresçam em comunhão na graça de Deus. Vamos orar nesse momento. Eu peço que todos estendam suas mãos para essas crianças e pedir para que o presbítero John eleve a sua voz ao Senhor. Isso. Vem aqui. Eleva a sua voz ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesse momento, ó Pai, pedimos pela vida dessas crianças, dos professores, Senhor. Deus, sabemos que elas, Senhor, são o futuro da igreja, são o futuro da nação, ó Pai. Senhor, peço a Ti que venha estar abençoando elas, o caminho delas, ó Pai. Que o Senhor venha estar direcionando elas por todo o trajeto, todo o caminho que elas forem andar. Que o Senhor venha estar com suas mãos estendidas sobre a vida dela. Que o Senhor venha estar abençoando todos os passos, Senhor. Não só delas, mas dos professores, que venham estar, ó Pai, ensinando aquilo que o Senhor pede para elas. O Senhor venha estar abençoando também eles, dando discernimento, dando vigor físico, ó Pai, dando, ó Pai, forças para estar continuando e levando a Tua palavra para essas crianças. Abençoe elas, Senhor, é o que Te louvamos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, pode ir. Devemos orar pelas nossas crianças, ensinar a criança no caminho que deve andar. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Tito. Tito, capítulo 2. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, Tito, todo o capítulo 2, tem no título os deveres das várias classes de pessoas crentes. Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas
amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, maravilhoso Pai, que nesse momento aqui teu Filho seja manifestado, que o Senhor seja glorificado e que o teu Espírito Santo, Senhor, aplique a palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é o seguinte: a conduta dos cristãos em meio ao mundo caído. A conduta dos cristãos em meio ao mundo caído. Tiago aqui ele é um livro, uma carta que ela é muito prática. Ele simplesmente, apóstolo, dá a ordem: vá e faça. Simplesmente vá e faça. Paulo diz a Tito, nesse contexto aqui, que ele fale como pastor da igreja e ensine conforme a Sagrada Escritura, conforme a doutrina do Evangelho de Deus. Depois de ele dar missão a Tito para que ele constituísse liderança na igreja, Paulo dá ordem para que Tito e os servos de Deus fujam dos falsos mestres e profetas. É o contexto do capítulo 1 que está acontecendo. Ele diz que vai surgir vários mestres e falsos profetas, e vai dizer aqui no momento que surge dentre eles, do próprio povo da igreja, surge um profeta e fala para eles se arrependerem do seu mau caminho. Vai dizer aqui que há um momento onde as pessoas, os profetas, iam nas casas pregar, falar do Senhor, mas pela avareza, a idolatria, por dinheiro. Aqui está, já surge aqui o contexto das igrejas neopentecostais, aquelas que fazem tudo principalmente pelo dinheiro. Ao pedir e instruir a Tito no capítulo 2, nessa parte aqui do capítulo 2 que nós lemos, ele está pedindo um alto padrão da igreja, do povo do Senhor, para que eles não se pareçam com o mundo lá fora, para que eles não se pareçam com eles, porque ele está preocupado com a imagem da igreja e com a pregação do Evangelho do Senhor. Do Evangelho do Senhor. Essa carta de Paulo, aqui no capítulo 2, trata desse tema: os deveres, ou a conduta dos cristãos em meio ao mundo caído, de seus deveres como discípulos de Cristo, imagem e semelhança do Senhor. Aqui nós veremos algumas coisas, como devem ser as atitudes dos homens da igreja, os homens mais velhos, como deve ser o comportamento deles, como deve ser a procedência, a ação das mulheres mais velhas, que devem ser piedosas e devem orientar as mulheres mais jovens no que diz respeito à vida cristã. Os deveres das mulheres mais jovens, dos jovens em geral, dos ministros de Cristo, dos presbíteros, de todo aquele que prega a palavra do Senhor, e dos servos, de todos nós de forma em geral. Todos nós de forma em geral. Primeiro nós vemos o seguinte, no versículo 2: quanto aos homens idosos,
que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Aqui é uma parte, o livro de Tito, que ele vem direto. Ele não dá um rodeio para chegar em um assunto. Ele simplesmente vai e diz que seja assim, dessa forma, dessa maneira. Não é como você quer, é como o Senhor quer, como o Senhor ordena. Nós vemos aqui 6 características que mostram como deve agir os homens mais velhos da igreja, os mais maduros. Logo isso irá ditar a forma como eles vivem, como é a sua vida. Nós veremos essas 6 características. O que ele está dizendo aqui nesse versículo, basicamente, está dizendo aqui para que quanto mais a idade avançar dos homens, eles devem ser modelos de homens para os demais, deve ser padrão para os demais na igreja. No seu comportamento diante da sociedade, na igreja e na família. É basicamente isso. Basicamente homens, sejam dignos de respeito. Homens, sejam maduros na sua ação, na sua procedência, em suas atitudes, em seu comportamento, no seu interior, consigo mesmo, no seu pessoal. Mas acima de tudo isso, com o Senhor, no seu relacionamento com Deus. Ele está dizendo, homens, vocês devem ter o domínio próprio. Isso não é somente para eles, para todos os cristãos em geral. Quando fala para eles serem sadios, está falando o seguinte: para que tenham confiança em Deus, para que tenham confiança na força do poder de Deus, no Deus que nos dá de graça a fé, para que confie no Senhor, para que esteja fortalecido no Senhor, em Deus, para que deposite toda a sua confiança, tudo que se passa no Senhor, no amor em Deus, no serviço aos outros, no serviço da comunidade, no serviço da igreja, no amor com os necessitados. Sejam sadios na paciência e persevere, sejam constante. Essa constância deve aparecer em qualquer momento, qualquer situação de suas vidas. Momentos de dificuldade, na tentação, na provação, com pessoas difíceis na família, na vizinhança, na igreja, no trabalho. Qualquer situação, qualquer momento, qualquer circunstância. Deve estar firme de que há um Deus que cuida de cada um. Devem estar firmes com a sua fé, igual a uma rocha. Homens que sejam temperantes, sejam respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, especialmente no amor. Chegamos à segunda parte, a primeira lição que ele traz, o primeiro conselho, o primeiro dever para os homens. Chega na segunda parte, ele vai falar sobre as mulheres da igreja, as mulheres mais velhas. Aqui nesse contexto aqui, ele não deixa ninguém fora, não exclui ninguém, ele coloca todos da igreja, todos em geral. Aqui em relação às mulheres, vemos 4 características de como elas, semelhantemente aos homens, devem agir, devem proceder, devem atuar. Elas devem ter uma vida de conduta regrada na fala, nas atitudes, no convívio, na maneira de sua devoção com Deus, com o Senhor. Elas devem ser servos do Senhor, devem ter uma vida de devoção, uma vida de espiritualidade, uma vida de santidade. Devem viver constantemente na presença de Deus e que isso seja visível a todos. Isso não somente para elas, mas também aplicando aos homens. Cada classe que ele vai falando, uma classe após a outra, tem que absorver tudo que foi dito anteriormente. Diz o seguinte: não caluniadoras, não escravizadas. Quando fala isso, está dizendo: mulheres, não sejam maldosas com as outras pessoas, não difamem os outros, não falem injúrias, não quebrem o 9º mandamento, dando falso testemunho contra o teu próximo. Não falem pelas costas, não sejam bateiras. É isso que ele está dizendo. Sejam temperantes, não escravizadas a muito vinho, de forma semelhante aos homens da época, que às vezes aproveitavam o vinho que servia como medicina para bebedeira. Mestras, mas uma característica fala mestras, ao contrário de tudo isso, vocês sejam mestras na igreja, ensinem, mostre o bom proceder, mostre como uma mulher madura deve ser, seja modelo
de cristandade, cristianismo. Elas ensinam para suas famílias. Vejamos que Tito, ele ensinava a todos, como pastor da igreja. Ele ensinava a todos, tanto aos homens e mulheres, e também aos jovens. Mas as mulheres, elas tinham essa tarefa, elas eram incumbidas. Tinham a tarefa de ensinar também as mais jovens. E não era uma atitude primariamente do pastor da igreja, que era Tito aqui. Ele faria isso, mas de forma indireta, usando elas. Agora, por que é necessário que assim seja, dessa maneira? Tem alguns motivos, não é por qualquer forma. Porque no caso de, como Tito era, o ministro ou o presbítero, ele ser solteiro, essas jovens não ficam com medo de se aconselhar ou não tem com quem conversar e pedir conselho, fazer conselho. Por isso, tal ação é destinada primariamente às mulheres mais velhas, mais maduras, se entende que sejam mais maduras da igreja. Até mesmo no caso, se já forem casadas, é essa a tarefa. Então quer dizer que elas não podem se aconselhar, não podem falar com o pastor, o presbítero, seja quem for. Não é isso. Que vai substituir o ensinamento e o aconselhamento deles, não é isso. Mas é uma tarefa delegada especialmente a essas mulheres mais maduras, as mulheres da igreja. Elas devem mostrar como uma mulher cristã tem que ser, não somente nessas questões, mas também na modéstia. Devem passar uma visão da vida cristã no lar. Dos 6 pontos, chegamos ao 3º ponto. O primeiro é sobre os homens, o segundo sobre as mulheres mais velhas, o segundo sobre as mulheres mais jovens, porque através do fruto, do aconselhamento, do acompanhamento, do discipulado, elas irão gerar alguns frutos. Alguns frutos. Veja comigo aí, verso 4 e 5. A fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Chegamos ao 3º ponto. São os frutos que elas vão gerar a partir disso. Com a instrução, essas jovens geram esses 6 frutos. Amor ao marido e filhos. Qual o maior amor que elas receberam e que nós recebemos? O maior amor de todos. O amor de Deus, o amor sacrificial, o amor do Senhor. Então elas devem ser instruídas a espelhar esse amor que é o amor do Senhor. E se não forem casadas, esse amor será manifestado quando casarem. Elas devem ser sensatas. Quando falam sensata, está dizendo para que da mesma forma como os líderes devem ter domínio próprio, elas também tenham. Esse é um requisito também para as mulheres que sejam puras no pensar, no falar e no agir. Para os homens, para todos em geral. Isso aqui também se aplica à primeira classe, aos homens da igreja. Nos últimos 4 requisitos, elas devem ter consciência de sua honestidade com seus maridos e principalmente com Deus. Principalmente com Deus. Os homens, principalmente com Deus, as mulheres mais velhas com Deus e as mais jovens com Deus. Devem ser boas donas de casa. Isso quer dizer que muitas vezes pensa assim, não pode trabalhar fora de casa, fazer alguma atividade fora. Não é isso. Ela pode ter sim, desde que isso não impeça de cuidar do lar. Serem bondosas ou gentis. Ou até mesmo não querer ser submissa ao seu marido, ao seu futuro marido. Não querer estar sujeita a ele. Não querer ser sua auxiliadora. Sabemos muito bem que as mulheres são auxiliadoras dos seus maridos. Isso é uma ordem, foi constituído lá no jardim do Éden com Adão e Eva. Quando o Senhor fala, irei fazer uma auxiliadora para Adão. No final do versículo mostra qual é o objetivo de tudo isso, que até aqui foi dito para todos. No final do versículo dizem, para que a palavra de Deus não seja difamada. Não seja difamada. Ele está dizendo que se tudo isso for bem praticado, for bem feito, for dado um bom testemunho, os de fora não irá ficar surpresos ou escandalizados com as nossas ações,
com as nossas atitudes em geral. O mundo de fora, normalmente, o mundo de fora, as pessoas de fora, normalmente nos julgam pela nossa conduta moral, pelo nosso padrão, como nós vivemos, pela conduta na sociedade. Eles nos julgam, aqueles que estão ao nosso redor olham como nós agimos. E uma palavra que eu sempre digo aos jovens, e eu ouvi isso ano passado, é que nós estamos sendo o tempo todo observados como cristãos, como os filhos de Deus. Já falei isso algumas vezes e repito a falar. Nós estamos o tempo todo sendo observados. O mundo de fora olha para nós. Ele está dizendo que se não praticarem isso, se isso não for bem praticado, os homens, as mulheres mais velhas e jovens levariam a boa palavra de Deus a ser mal falada, a ser difamada pelos de fora, tanto pelos de outras igrejas, como por aqueles que não eram servos do Senhor. Essa aqui é uma palavra para todos nós em geral, da menor criancinha que está começando nos caminhos até a pessoa mais velha. Então ele orienta a todos para que nós façamos ao contrário do que leve a palavra do Senhor a ser difamada. Ele fala tudo isso com o objetivo de que a palavra de Deus seja honrada, seja zelada. Nós chegamos ao quarto princípio, a quarta lição, ou a quarta moral. Quais devem ser as atitudes dos jovens e dos ministros em meio à sociedade? Versos 6 a 8, acompanhe comigo. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Vejam nisso, todas as coisas. Já falando a Tito, ao pastor da igreja, ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Chegando no quarto ponto, a partir daqui o negócio começa a ser um pouco mais complicado, começa a ser um pouco mais intenso, porque Paulo fala para Tito que os jovens, para o pastor da igreja, que os jovens devem proceder, devem agir de igual modo, as virtudes dos que já foram mencionados aqui, devem absorver todas as virtudes e aplicar em sua vida. Vai aumentando a sobrecarga em cima de cada um, até aqui mencionado. Primeiro, que eles devem ter um acompanhamento de cristãos maduros, para exortá-los a serem criteriosos em todas as coisas, a analisar bem tudo, seja no trabalho, na escola, na faculdade, comércio, onde quer que esteja, tem que ser criterioso, tem que ter muito cuidado com o que faz em sua vida, tanto pessoalmente como em grupo, a fim de que isso seja cumprido a rigor. São dadas essas instruções também aos jovens, só que há algumas diferenças, com pequenas diferenças. Basicamente a instrução aqui são as mesmas dadas anteriormente. Ele tem que absorver tudo, só que esses sejam criteriosos em todas as coisas. É a mesma coisa dizer que todos vêm absorvendo, tem o domínio próprio também. Os homens, as mulheres, as jovens e os jovens têm o domínio próprio. Agora, o que isso quer dizer exatamente? Tem o domínio próprio sobre sua vida em particular. Esse domínio próprio é para que sejam prudentes, moderados, sejam cuidadosos. Esse domínio é na avareza, na língua, nos seus apetites carnais, incluindo desejos ou compulsões sexuais, para que se mantenham puros até o casamento, para que demonstrem o modelo e padrão de filhos de Deus. É isso que ele fala. Nós vemos aqui que para todos, isso aqui não é algo impossível, não é algo inalcançável, não é nada de outro mundo. É um dever que pode ser cumprido com facilidade ou não. Confiando no Senhor é uma tarefa que a probabilidade de sucesso é certeza, é 100% de certeza. Acredito para que jovens sigam o mesmo padrão do líder, não colocando acima da palavra de Deus os seus desejos e vontades pessoais, mas sim o que a palavra de Deus ordena a fazer.
a fazer. O que tem que ser feito é simplesmente obedecer. Obedecer. Esse domínio é para que fujam da natureza pecaminosa, porque se a deixar dominar, onde está o novo homem? Se todos nós deixarmos a natureza, a velha natureza, dominar, onde está o novo homem? Onde é que está o novo homem? Onde é que está aquele que foi justificado? Onde é que está aquele que foi lavado, foi santificado, foi salvo pelo Senhor? Onde que está a sua obediência a Deus? Exerçam a mesma virtude que é empregada àqueles que foram mencionados até agora. Devem absorver tudo. Ministros e jovens estejam sob a disciplina do Evangelho. Quando fala ministros, tanto os presbíteros, como eu, como todos os líderes, como todos, sem exceção, estejam debaixo da autoridade do Evangelho do Senhor. Quando um estiver de forma errada, devemos exortar ao outro, mas exortar de forma solidária, em amor. 1 Coríntios vai dizer que tudo que nós fazemos deve ser feito em amor. Mas antes de fazer isso, devemos verificar se nós mesmos estamos dando o exemplo antes de exortar. Isso é especialmente aos líderes, todos os líderes, a nós devemos dar o exemplo. Estes devem ser exemplos de boas obras, conhecimento bíblico, ensino, comportamento, devem ser íntegros, devem ver uma vida de santidade, de temor a Deus, de temor ao Senhor. Estes devem ser sérios no seu falar. Os jovens, os ministros do Senhor, nós de forma em geral, devemos ser sadios no nosso falar, no que nós falamos, no que nós pensamos, no que nós transmitimos. A mensagem que transmite tem que ser verdadeira. As pessoas levam a sério a mensagem na maneira em que ela é transmitida, na forma em que o pregador está transmitindo. Tem um pregador que diz assim: não importa o que você faça, assegure-se de que as pessoas estejam vendo que você está sendo bastante sincero. Não dá para se quebrar corações humanos tratando-os sem seriedades. Tem outra parte que diz: confesso com toda a liberdade, não consigo compreender uma pessoa brincalhona. Quando falar que brincalhona, não é que brinca com a pessoa, faz piada, alguma coisa. Não, mas uma pessoa que brinca com o Evangelho, brinca de ser cristão. Veja a vida dos homens que Deus usou de modo mais poderoso, e invariavelmente você descobrirá que eles eram homens sérios, sóbrios, homens tementes ao Senhor. Então o comportamento que Paulo recomenda a Tito e a todos da igreja e a nós deve ser seguido por todos nós hoje. Devemos ter esse comportamento. Ele simplesmente diz: seja assim, siga isso, não faça ao contrário, siga o que eu estou falando. Então nós que estamos aqui hoje devemos ter esse comportamento sério e uma imagem, uma mensagem pura quando formos pregar para as pessoas, conforme o final do versículo fala, para que aqueles que são contrários a vós não tenham que falar mal, porque não terá nada para te acusar. Nós, como servos do Senhor, temos que sermos encontrados como obreiros aprovados. Temos que ser íntegros na nossa fala. Devemos ser íntegros na nossa comunhão com o Senhor, na nossa vida diária, no nosso dia a dia, porque assim ninguém terá com o que nos acusar. Ninguém terá com o que nos acusar. Obediência. Homens, mulheres, jovens e jovens, tenham isso como modelo, como padrão a ser seguido. Estejam vigilantes em suas ações, atitudes, comportamento, instrução, pregação da palavra, e não deixem de ser obedientes. Há alguns meses, acredito mais ou menos dois meses, o presbítero Levi pregou aqui, e ele falou uma frase que ficou na cabeça, né? Eu acho que ele falou mais ou menos assim: obediência não é sobre o que você quer fazer, mas sim sobre o que você não quer fazer. Por isso nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Deus nos dá para nós seguirmos, sermos obedientes, né? Às vezes não tem a brincadeira que fala assim, que o ABC do, acho que ABC do cristão é obedecer. Assim devemos ser nós, obedecer, obedientes ao Senhor. Chegamos ao quinto ponto:
a partir do versículo 9 e 10, a segunda parte de qual deve ser nossas atitudes em meio ao mundo caído. Quanto aos servos, que sejam em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. É claro que aqui ele estava falando para os servos, os escravos da época, mas nós somos servos, nós somos escravos de Cristo, nós não servimos mais ao mundo, nós agora servimos ao Senhor. Todos devem ser exemplos de profissionais em sua área de trabalho, seja ela secular ou não, em todas as áreas de trabalho. Devemos ser exemplos de trabalhadores, devemos ser os melhores profissionais em nossa área, com o objetivo de glorificar ao Senhor, não para que a glória seja nossa, mas para o Senhor. Nunca façam o seu serviço de má vontade ou de qualquer forma. Sejam obedientes aos seus superiores em seu trabalho. Respeitem a hierarquia. Não sejam de qualquer forma, não seja de qualquer forma. Sejam fiéis na sua função, seja ela qual for. Seja ela qual for. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Sejam fiéis no seu trabalho. E assim vocês vão estar glorificando ao Senhor. Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação aos seus chefes. Não sejam respondões. Chegamos ao sexto ponto, a última lição desse texto. Do versículo 11 ao 15 nos diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, Tito, pastor, diz essas coisas à igreja, diz essa coisa ao povo, ao meu povo. Exorta, repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Chegamos ao sexto ponto, o objetivo final dessas instruções. Qual o objetivo final de tudo isso? Ele diz que a graça de Deus, ela é manifestada em nossas vidas. A graça de Deus, o amor dele é manifestado na vida de vocês. Porque o Senhor, assim como um pai, ele nos educa, ele nos ensina a negar as paixões do mundo. E assim esperamos pela manifestação da sua segunda vinda, quando ele virá a segunda vez, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador, onde ele diz que ele se entregou por amor a nós, um amor a nós. Ele nos purifica, nos limpa, nos santifica. Ele se esvaziou por nós. Devemos fazer isso para que sejamos um povo exclusivamente seu, para sermos embaixadores de seu nome, para que sejamos dignos dele, dignos do Evangelho de Cristo, dignos de serem chamados filhos de Deus, dignos de serem chamados de amigos do Senhor Jesus. E por fim, nós não devemos desprezar a repreensão e a exortação de nossos líderes. Nesse último versículo, fala para que ninguém despreze a Tito. Aqui no contexto, na época, mas no nosso contexto aqui é hoje. É o seguinte: igreja, não despreze a exortação, a repreensão de seus líderes, do seu pastor, dos seus presbíteros, dos seus líderes, de todos os ministérios. É essa a lição. Para que ninguém despreze a repreensão. Porque quando estamos fazendo isso, estamos fazendo por amor ao outro, não para que ele piore em sua situação, não para que saia da igreja, não para que peque, mas para que esteja cada vez mais próximo do Senhor.
para que esteja firme no Senhor. Ou seja, ninguém despreze a orientação de seus ministros, de seus líderes e de nosso pastor local, nosso pastor Davi. Mas acima de tudo, ninguém despreze a exortação, a orientação, a repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, porque Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama a estar na sua presença. Ele não nos chama para termos remorso do nosso pecado, mas Ele nos chama para termos arrependimento verdadeiro, genuíno, e assim estaremos firmes com Ele, porque o Senhor diz que devemos estar firmes no Senhor. Amém. Por isso a lição é essa: quais devem ser nossas atitudes em meio ao mundo caído, nossa atitude na igreja, nossa atitude pessoalmente, nossa atitude na família, nossas atitudes lá fora. No contexto aqui, primeiro capítulo, é um contexto de falsos profetas, falsos mestres, e as pessoas estavam dando ouvidos a eles. E esse contexto aqui é o que acontece muito hoje, atualmente. Muitas pessoas do povo de Deus estão dando ouvidos aos falsos profetas e aos falsos mestres. Lá, se não me engano, em Mateus, fala que, se possível, até os eleitos eles podem ser enganados. E isso se deixar levar. Isso se deixar levar pelo falso evangelho. Devemos estar firmes no Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Nossa lição é essa. Homens, resumindo, domínio próprio. Homens, esse é o seu comportamento. As mulheres, esse é o seu comportamento. As mulheres mais jovens, esse é o seu comportamento. Os jovens, de forma geral, esse é o seu comportamento. Os ministros, presbíteros, os líderes, esse é o seu comportamento, a fim de que a palavra de Deus não seja desonrada, a fim de que ela seja honrada com essa finalidade, e o inimigo não os acuse de nada, de nenhuma falta, de pecar contra o Senhor, para que sejam íntegros. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz. A Tua palavra ela sempre foi, sempre é a mesma. A Tua palavra, ela, no seu contexto, quando começou a ser escrita, ela nunca mudou. Ela sempre teve o mesmo objetivo, o mesmo fim. Hoje ela tem o mesmo objetivo, o mesmo fim. Assim como foi para o pessoal da época que o Senhor escreveu, mandou essa palavra, eles aplicaram essa palavra. Assim como é para nós hoje, todos aqui, sem exceção, venham aplicar essa palavra em seu coração, na sua vida. Essa é a nossa oração, ó Deus, que o Espírito Santo nos mostre como devemos agir, que sejamos a imagem e semelhança do Senhor, como devem ser as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar e o nosso relacionamento com os nossos próximos, ó Pai, com o nosso próximo. Que não venhamos desprezar a orientação, a exortação, primariamente do Senhor, depois daqueles que o Senhor colocou como nossos líderes espirituais. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. A gente pode sentar.